A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, estamos aqui para passar mais uma mensagem para os irmãos, nossos irmãos dirigentes das igrejas Casa de Deus, e também para todos aqueles que querem aprender a palavra de Deus, né? Nós, da Casa de Deus, temos uma doutrina a seguir e, através do nosso irmão Alberto Bois, fundador do ministério, nós precisamos continuar com a mesma revelação que Deus deu para ele e através tudo da palavra de Deus, né? E ainda a gente faz umas reuniões aí de pastor, mas muitos irmãos não conseguem participar, os que estão de longe, e os que têm dificuldade de entendimento. Então aprove Deus colocar no nosso coração fazer alguns vídeos para estar ajudando os irmãos, né? E faço votos que Deus abençoe a todos, que os irmãos possam compreender aquilo que estaremos falando na palavra de Deus. Amém? Eu quero aqui ler o livro de Tito, né? A carta do apóstolo Paulo ao Tito, capítulo 1 e versículo 14, 13 e 14, que vai dizer assim: Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele escreve ali, dá um encargo a Tito, né? Para cuidar da igreja ali, louvado seja Deus, em Creta, para poder repreender os irmãos, os teus falsos mestres, acerca de muitos pareceres que existiam na igreja, para organizar a igreja, né? Através de falsos doutores, falsos ensinadores. E hoje não é diferente no nosso meio, né? Tem muita coisa acontecendo, cada vez mais entrando as falsas doutrinas na igreja. E no nosso ministério a gente já tem visto isso, né? Então eu queria trazer essa palavra para os irmãos hoje, para que os irmãos venham despertar e colocar as igrejas também em ordem, onde você estiver, e não deixar certas coisas entrar no nosso meio. Amém? Deus abençoe a todos que tem essas fé aí, enfermas, porque a Bíblia fala de uma fé sã, né? Aqui, ó, fala que sejam sãos na fé. Uma fé sã, irmão, não precisa de nada, é só um coração puro, um verdadeiro evangelho, não precisa de colocar mais nada. Mas infelizmente nossas igrejas ainda já estão entrando nessas coisas. Eu pedia a atenção dos irmãos para que isso não viesse a acontecer em nosso ministério. E aqui então, no versículo 14, diz assim, ó, eu li o 13, né? Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade, né? Então, tem muita gente hoje dando ouvido a fábulas, ensinadores, mestres, doutores, né? Que vêm introduzindo esses ensinamentos nas igrejas, e se nós não vigiarmos, nós começamos a colocar na nossa igreja. Quando se fala de fábula, o significado de fábula é uma narração na qual seres irracionais e mesmo objetos inanimados são representados como agindo e falando para ensinar lições. Ou seja, né? Hoje nós estamos aí vendo igrejas pentecostal e neopentecostal, totalmente judaizando a igreja, né? Quando fala fábulas judaicas, então são objetos que o judaísmo usa, são roupas que o judaísmo usa, e os crentes pentecostais e neopentecostal têm aderido a essa prática, né? Mas nós da Casa de Deus eu quero pedir para os irmãos, né? Que não vamos aderir a essas práticas em nome de Jesus Cristo, porque a fé verdadeira não precisa disso, né? Nem de objetos, nem de roupas, nem de usar um kippah, nem de usar um talit. E se, eu queria que os irmãos entendessem, se nós temos essa visão, esse entendimento que Deus revelou ao nosso coração através da palavra, nós também não precisamos aceitar. E às vezes os pastores têm chamado pregadores de fora, e eles estão vindo com essas roupas aí judaicas, né? Usando o kippah, o talit, né? Que é um tecido que põe no pescoço e usa aqui. E estão tudo fábulas judaicas, né? Não precisa disso. E uma vez que a gente começa a ensinar a igreja tem esse conhecimento, fica muito feio para os pastores fazer isso, depois colocar na rede social. Ou seja, nós não aceitamos, não concordamos, que a Bíblia não concorda com isso, não é nem nós. A Bíblia não concorda, mas aceitamos os pregadores que vêm de fora, ou as pregadoras, a usar essa prática em nosso ministério. Então eu quero pedir, por favor, para os irmãos,
quando for convidar um pregador, atentar para isso, conversar, perguntar, amém? Como a gente respeita todos eles, tem que respeitar também a nossa fé. A nossa fé é uma fé sã, que está aqui no texto, não precisa de colocar nada, né? E já tem batido na tecla sobre isso. O nosso ministério, tem várias igrejas que você vai, de repente você que sai para fora, prega fora, ou visita igrejas, tem aliança com igrejas. Você vai ver os altares, você vai encontrar aliança, você vai encontrar a arca da aliança, as arcas bonitas, né? Muito bonitas as arcas, o candelabro. Mas nós sabemos que tudo isso vai refletir em Jesus, né? Nós sabemos que no Novo Testamento, toda a antiga aliança são sombras, tudo vai chegar em Jesus. A arca da aliança, né? Significa a presença de Deus. Hoje nós somos a arca, a presença está em nós. O candelabro funcionava para iluminar o Santo dos Santos. Jesus falou que ele é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, nós somos o candelabro dentro da igreja. Estamos cansados de ensinar isso. Então, nos nossos altares, nós não vamos permitir isso, né? Colocar arca, candelabro e outros objetos judaicos, né? Não podemos judaizar a igreja. Lembre-se, irmão, que os judeus, eles não creem em Jesus. Eles creem na Torá. Eles não creem em Jesus, não creem no Novo Testamento, não aceitam Jesus. Amém? Esconderam tudo isso, não quer saber disso. Então nós não podemos fazer parte, nós somos cristãos, seguidor de Cristo. Nós ficamos de acordo com Cristo, quer que nós sejamos. Amém? E a gente vê isso, porque às vezes os irmãos saem para fora, acham bonito e traz esse costume para os altares da Misericórdia de Deus. Então, nosso altar é muito simples, são as cadeiras, quem quiser usar cortina use, quem não quiser decorar sua parede, tudo certo, simples ali, os vasinhos de flor. Nós não precisamos de arca, de candelabro, nada que é objeto que vem do judaísmo, e nem roupas, amém? E se nós não aceitamos, não devemos aceitar as pessoas que vêm também com esse mesmo costume. O texto é bem claro em dizer, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Quem faz essa prática, irmãos, estou enfermo na fé. É para a gente repreender esse tipo de pessoa. Não precisa disso. Amém? Porque diz assim, não dando ouvido às fábulas judaicas. Fábulas, acabei de explicar, é uma narração na qual seres racionais e mesmo objetos inanimados são representados como agindo e falando para ensinar lições. Nós temos a palavra de Jesus para ensinar qualquer coisa. Continua dizendo assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é impuro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, obedientes e reprovados por toda obra. Ou seja, confessa que conhece a Cristo, conhece a Deus, mas na sua obra mostra que não. São pessoas desobedientes e abomináveis, né? Então, são infiéis, irmão. Seu entendimento e conhecimento estão contaminados. Não vamos contaminar nossa mente com essas coisas. É muito bonito aos olhos humanos, né? Ver aquelas coisas, aquela roupa. Mas nós não somos dessa fé. Nossa fé não está enferma ainda. Em nome de Jesus, você que é pastor, que é responsável pela sua filial, repreende, não vamos aceitar isso. Glória a Deus. E nós temos mais referência. Eu vou ler em Tito, por exemplo, tem muitas referências sobre a fábula, né? Louvado seja Deus. Olha, eu li Tito 1, 13 e 14 a seguir, né? 1 Timóteo 1,4 vai dizer assim, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ou seja, essas coisas, irmãos, só dá problema, só dá questão, né? Não edifica nada a igreja, mas se produz questão do que edificação em Deus. E consiste na fé, assim eu faço agora. A Bíblia fala para não dar ouvido a fábulas, né? Louvado seja Deus. Aqui Paulo também escrevendo a Timóteo para organizar a igreja de Éfeso, versículo 3, capítulo 1. Como te roguei quando eu parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então estão ensinando outra doutrina e nós estamos aceitando essa doutrina e colocando para nossas igrejas, irmão. Né? Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produz questão. Então nossa igreja está bem instruída sobre isso. E quando você faz isso,
aí começa as conversas, as cobranças, né? Inclusive em cima de mim. Pastor, o senhor não ensinou que isso não pode ter na igreja, mas estão fazendo no ministério? Então, às vezes, alguns pastores sempre falam, pastor, o que eu puder te ajudar? Irmão, ajudar é só obedecer a doutrina do ministério. O que você faz contra isso, vai ter questões, vai ter conversas, né? Vai inflamar nós na fé. E sabendo que você já sabe disso, já tratado em reunião, foi pregado isso. Então, não fica doente na fé. Tenha uma fé pura, um coração puro, vive na caridade, com amor. Esquece essas coisas, irmão, né? Ah, mas o meu amigo usa, meu amigo faz. Irmão, o seu amigo faz, mas faz fora da Bíblia. Está aqui, ó. Nós estamos mostrando na palavra de Deus. Amém? Nós temos mais um texto aí em 2 Timóteo 4,4, um pouquinho para frente. Olha o que diz aí. Paulo sempre orientando, sempre exortando. 4,4. E fala dos falsos mestres, tá? Dos falsos profetas. Ó. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, versículo 3 eu estou lendo. 2 Timóteo 4,3. Amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. São doutores, ensinadores, com seu próprio desejo. Olha lá. E versículo de número 3, então, estou lendo. Suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade e voltando às fábulas, irmãos. A verdade, eles vão desviar o ouvido da verdade, vai voltar o quê? As fábulas. O que é fábula? Uma narração na qual seres irracionais e mesmo objetos inanimados são representados como agindo e falando para ensinar lições. Ou seja, tudo que as pessoas usam como objeto, como roupa, como tecido, que é do judaísmo, eles estão usando. Isso é fábula, irmão. E a Bíblia fala para deixar as fábulas. É tudo uma fé doente, uma fé não é fé, é uma fé impura. Então, em nome de Jesus Cristo, os irmãos não aderem a isso, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos não precisam usar objeto judaico nem roupa judaica de jeito, de maneira nenhuma. A Bíblia é contra isso. A palavra é contra isso. Não é uma fé doente. É porque você já não quer dar ouvido mais à verdade. As pessoas não querem ouvir mais a verdade e querem usar esse tipo de apetrechos aí, né? E tudo que mais tem nas igrejas hoje são pessoas usando esses objetos, né? Consagra os objetos e dá para os irmãos usar a fé. Então é uma narração, né, no qual seres racionais, mesmo objetos inanimados, usando para agir a fé naquilo ali. E se você vai encontrar em várias denominações por aí, pessoas usando, né, todo tipo de, que vai usar na antiga aliança, tudo que ele achar lá um objeto, ele vai mandar fazer, consagrar e usar. Isso é uma fé fingida, é uma fé, é uma fábula, é uma narração. Não existe isso no Ministério Casa de Deus. Amém? Não faça parte disso, que a Bíblia condena isso. Isso é porque você não quer mais prestar atenção na verdade, não tem necessidade nenhuma dessas coisas em nosso ministério. Então, que os irmãos atentem por esta palavra. Aproveitando esse ensejo, esse vídeo que eu estou fazendo, nós também temos um problema, irmão, que nós temos a nossa doutrina, a nossa sã doutrina, que para a sociedade cristã, eles falam que é a doutrina do homem, né? Que vão falar sobre os costumes. Mas, se nós temos essa doutrina, e nós, pastores da Casa de Deus, nós passamos essa visão para nossas irmãs, né? Sobre os atavios, sobre as maquiagens, que nós não permitimos as pessoas aderirem a isso. Nós temos base bíblica, a gente ensinamos sobre isso. Mas aí, nós que somos dirigentes da obra, obreiros do Senhor, e aí nós estamos entendendo e vendo algumas coisas acontecer que também a gente tem que, né, atentar para isso. Senão é a mesma coisa, vai dar conversa na igreja, dá problema, vai contenda. Por quê? Quem que são culpados? Nós que dirigimos a obra de Deus. Então nós colocamos uma doutrina para a nossa igreja, para os nossos membros, só que quando eu chamo de fora, eu aceito. E aí as pessoas veem, né? Isso, as pessoas no altar pregando, aí gera esse questionamento, e vai questionar com você? Não, vai questionar com o presidente do ministério. Então, se nossa igreja temos uma sã doutrina, que as mulheres não usam os atavios, não usam maquiagem, eu quero pedir para os irmãos atentam para isso, em nome de Jesus. Não leve as irmãs para pregar no seu altar usando esse tipo de coisa. Ou seja, a nossa irmã, se ela usar, eu não ponho ela para pregar, mas de fora eu coloco para pregar. E nós temos isso no ministério acontecendo. Então nós damos uma sã doutrina para nossas igrejas, para nosso ministério, para nossas irmãs, nossas obreiras, mas aí eu convido uma pastora que tem esse costume diferenciado, né?
que para elas não é de Deus. E aí eu convido para estar pregando no nosso altar. Isso traz contenda, traz muitos problemas. Peço em nome de Jesus para os irmãos. Quer convidar, convida. Mas fala para esta pessoa a realidade. Seja transparente. Nosso ministério não aceita isso. Se a pessoa ficar nervosa, não quiser, Deus abençoe. Ah, não tem base bíblica? Tem. Manda ligar para mim que eu mostro um monte de base bíblica para essa pessoa. Tem base bíblica demais para falar sobre a santidade, sobre tudo isso aí. Agora, nós não podemos concordar que nós colocamos uma doutrina para o nosso ministério, com as irmãs. Qualquer coisinha estamos aí até acusando, apontando, mas aí trazemos de fora, né? E colocamos no nosso altar para pregar daquele jeito, sem essa doutrina. Então vamos atentar pelo quem nós estamos chamando. Nós temos aí várias, e a gente passa a ser hipócrita, né? No nosso ministério, nós aí aplicamos a doutrina, mas quem vem de fora fica à vontade no nosso altar. Não é assim, irmãos, né? Nosso ministério tem muitas irmãs aí, missionárias, diaconisas abençoadas, pregam o evangelho, obreiros. Não sou contra você chamar de fora, mas que respeite a doutrina do ministério, porque depois os vídeos são lançados nas redes sociais, todo mundo está a par e as pessoas nos cobram. Então nós não pode, mas quem vem de fora pode até usar o altar, entendeu? Espero que os irmãos me compreendam, entendam. Vamos vigiar em nome de Jesus Cristo para dar o menos contenda possível, para a gente evitar certas conversas. Quando lemos a palavra ali, a doutrina é pura, ela é santa. Só precisamos agir o amor, irmãos, né? Trabalhe com amor, não deixe a sua obra aí ser contaminada, não tenha uma fé fingida. Vamos ouvir a verdade, aprender a verdade, andar na verdade, em nome de Jesus. E às vezes nós temos amizade aí, né? Com alguns, fazendo aliança com alguns ministérios, mas que não levam a sã doutrina, né? E tudo bem, só que não podemos colocar em nosso altar a ponto de dar contenda, dar conversas, né? Então, essas irmãs aí que fazem os trabalhos do departamento feminino, tipo de oração, atenta para isso, as líderes, né? Os pastores atenta para isso. Se for convidar, conversa com a pessoa, porque tem trazido aí pastoras que não trazem a doutrina do ministério Casa de Deus. E aí, o culto é uma benção, acontece, mas depois no final é só contenda, só conversa. E Paulo sempre mandou organizar a igreja e colocar a igreja em ordem. Paulo escreve para Tito, escreve para Timóteo, está acontecendo umas coisas aí. Então nós estamos tudo na base bíblica em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Então atentam para que isso não venha acontecer. Nós não queremos fábulas judaicas dentro da igreja. Aprenda uma coisa, judeus não creem em Jesus. Nós somos cristãos, seguidor de Cristo. Segue o que Cristo falou, o que os apóstolos falou. Amém? Então tem falsos mestres, falsos pastores introduzindo a doutrina judaica e muitos irmãos estão batendo palma, estão abraçando. Não faça aliança com esse tipo de pessoas. Amém? Começou nas igrejas neopentecostal. Agora as próprias igrejas pentecostal estão cheios de apetrechos, cheios de objetos, né? Inanimados aí, mostrando a fé. Nós não precisamos nada disso. Amém? Então, a arca, o candelabro, as roupas, tudo que é de judeu, e o judaísmo está crescendo aqui no Brasil. Por causa disso, porque os próprios pastores, os próprios obreiros estão apoiando esse tipo de prática. Então, que os irmãos atentem para isso, em nome de Jesus Cristo. Você serve a Deus no ministério Casa de Deus e não fica aí com os olhos cheios de achar as coisas beleza, não, que isso aí você passa a colocar o judaísmo da igreja, passa a ser uma igreja idólatra. Aí nós falamos mal dos católicos que são idólatras porque tem a santa lá. Irmão, idolatria também é tudo isso. Se eu começo a idolatrar lá uma arca, eu começo a idolatrar um candelabro, eu começo a idolatrar, agir a fé naquilo e passar como doutrina para a igreja, isso é errado. Então os irmãos atentam para isso, qualquer coisa me chamam no PV aí, e esse vídeo fica livre para qualquer um assistir, pode compartilhar, não tem segredo nenhum, pode passar para os seus amigos, parentes, pode jogar na rede social, o que eu estou falando é bíblico, amém? Estão ouvindo, comichão no ouvido, não quero ouvir mais verdade, estão voltando a fábulas, que tem de crente voltando a fábula, principalmente pastores, né? Li o texto aqui, quanto ao texto não tem argumento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.